Alegre vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje celebramos o 17º domingo do tempo comum. E também, embora seja domingo, não se faz memória da vida dos santos, hoje também é dia de São Joaquim e Santana, que são os avós maternos de Jesus. Rezamos também, então, essa Eucaristia por todos os avós e por todas as avós. Iniciemos esta Santa Eucaristia reconhecendo que somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova, na vivência do reino de Deus. Reconheçamos que somos necessitados da misericórdia e do perdão de Deus, nosso Pai. No silêncio, peçamos perdão. Cantemos nosso arrependimento diante de Deus. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade. Senhor, tende piedade. Meu Pai, resolvi voltar. Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra.
Irmãos e irmãs, neste momento apresentemos ao Senhor as nossas intenções pelas quais desejamos oferecer e celebrar esta Santa Eucaristia. Oferecemos esta Santa Missa em ação de graças pelo aniversário de Victoria Rocha, 18 anos de vida. Também pelo aniversário natalício de Miriam Kellen e pelo seu matrimônio religioso celebrado ontem. E também ação de graças pela vida de todos os avós e as avós e pela sua missão no seio das famílias. Oferecemos esta Eucaristia pelos falecidos. 7º dia, Hermes de Matos, Conceição Machado, e ainda por Edelmira Celes Molina, 2 dias, Maria Lourdes Gonçalves, falecidos da família Rocha, Adelaide Minucci, Célia Maria Barbosa Nasser, 7 meses, Irmã Irene, 2 dias, Rodrigo Batista Salvador, 9 anos, Anésia Francisca Monge, 6 dias, Paulo Pellegrini Neto, 6 dias, Adailton, Walter Guilherme Pereira, Edílio Lourenço, Alexandre Ribeiro. Pelos doentes, Padre Edmundo, Moacir Baldo, Priscila Mônica, Nilza Farias, Márcia, Maria Desterro, Jorge Paul, Tereza Graciane Ribeiro, Jorge Maldonado, Luzia Guerra, Bertita Gonzalez, Diego de Jesus Neves, José Victor Malheiro de Oliveira, Cônigo Martins Segul, Herbert Pereira da Luz, Yoshiro Tomé, Wanda Lúcia, Leandro Sabá e Sandra Maria Sabá, Joana Dark Cerveira, Raimundo Aguiar, Maria Aparecida Leite, Evani César, Graciosa, Wilson Lopes, Rubens, Amabile Maria Pocente, Sidney, Andréia Gonçalves, Roberto, Ricardo Yoshitaki, Ricardo Perestrello, Mauro, Marta, Marlene, Maria Flor, Márcio Júnior Rocha. E pelas religiosas, Irmã Marilac, Irmã Marildes, Irmã Lígia, Irmã Elza, Irmã Renata. Por todos os enfermos, por todos os profissionais da saúde. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente, que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso?
Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pedistes estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Esta parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor, a lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito vossas leis, detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Maravilhosos são os vossos mandamentos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei, vossa palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou,
também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados um momento. Queridos irmãos e irmãs, 17º domingo do tempo comum, e hoje a igreja nos apresenta, pelo terceiro domingo consecutivo, um trecho do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, que é o discurso das parábolas. O discurso das parábolas que ensinam o que é o reino dos céus. Pois bem, se nós tomamos as orientações do Papa em relação à homilia, eu lembro, o Papa nos aconselha que a homilia deve ser composta de 3 elementos: apresentar uma imagem,
uma ideia, um ensinamento e um sentimento, uma atitude. Então, iniciemos pela imagem. A imagem que a palavra de Deus nos apresenta hoje é o reino dos céus comparado como um tesouro ou com uma pérola preciosa. Então não é apenas uma pérola preciosa ou não é apenas um tesouro a imagem, mas a imagem é o reino de Deus é como um tesouro num terreno ou como uma pérola preciosa. Então guardemos esta imagem. Reino de Deus, sinônimo de tesouro, sinônimo de pérola preciosa. E isso aparece nas duas primeiras parábolas do texto do Evangelho que acabamos de ouvir. O que significa essa imagem? Que o reino dos céus, que é a expressão que Mateus usa para a expressão que Marcos e Lucas utilizam, reino de Deus. Mateus muda reino de Deus por reino dos céus, mas são sinônimos nos três evangelhos sinóticos. O reino dos céus não é algo desprezível. Pelo contrário, é algo precioso, algo valoroso. Mas por que nem todos identificam o reino proposto por Jesus como um grande tesouro ou como uma pérola preciosa? Por que não todos os homens e mulheres reconhecem no reino proclamado por Jesus como um grande bem? Ou talvez porque posso fazer a pergunta não só para fora da igreja, mas dentro, para nós que somos e dizemos que somos discípulos e discípulos de Cristo. Por que muitos entre nós ainda não compreendemos o valor inestimável e incalculável do que é participar e viver este reino proclamado por Jesus? Por que para muitos não é um valor? Então, aí nós vamos para a ideia que nos ajuda, então, a compreender a imagem. Qual é a ideia da palavra de Deus hoje? Para distinguir o reino dos céus como um tesouro ou como uma pérola preciosa, é preciso ter sabedoria, é preciso ter discernimento. Quem não tem discernimento se perde. Porque o discernimento é a capacidade dada ao ser humano e que cresce também dentro de nós com a experiência de vida, a capacidade de distinguir e de atribuir o justo valor a cada realidade, seja a realidade física ou uma realidade espiritual. Então, discernir é saber dizer: uma enciclopédia vale mais do que uma caneta. Pelo menos num sentido absoluto, né? Então, discernir é saber distinguir entre as coisas. E aí a gente vai para a primeira leitura, onde Salomão, num sonho, recebe a mensagem de Deus de que ele pode escolher o que ele quiser, pode pedir o que ele quiser, já que ele tinha sido ungido rei de Judá e ele iria reinar, de Israel, e ele iria reinar como descendente de Davi, o seu pai, que está falecendo.
Então é dada a Salomão a oportunidade de pedir o que quiser. Abrindo parênteses aqui. Se nos fosse dado a cada um de nós esta possibilidade, será que o mundo ficaria melhor ou pior? Será que a nossa vida seria mais edificada ou seria arruinada? É uma pergunta. Perguntar não ofende. Voltamos então à ideia do que Salomão pede. Salomão se reconhece um adolescente, né? Com todo o respeito que os adolescentes merecem, né? Porque todos nós já fomos adolescentes um dia. E o adolescente tem uma força vital, dinâmica, física, uma imaginação, uma criatividade, né? Mas é meio inconsequente, né? Porque o adolescente não consegue ainda discernir as consequências de seus atos. Por isso que um adolescente meio sem juízo, sem discernimento, não é uma coisa extraordinária e ninguém se espanta tanto com isso. Agora, se a gente pegar uma pessoa de 70, 80 anos sem discernimento, a gente fica espantado, porque a gente diz, nossa, a pessoa viveu 70, 80 anos e ainda não aprendeu a viver. Então, Salomão se apresenta como esse adolescente. Eu não passo de um adolescente que ainda não tenho nem a capacidade de governar este povo teu que foi eleito por ti. Ele é tão numeroso. Então eu te peço um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. É isso que Salomão pede. Se eu não receber isso, diz o rei, eu não serei capaz de governar o teu povo. Então, vai ser um desastre. Isso a gente vê no mundo de hoje. Os que governam, sem discernimento. É um desastre atrás do outro. E não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quer dizer, não é exceção nossa. Pelo menos isso nos consola um pouco, embora seja uma tragédia. Bem, e o Senhor ouve a oração de Salomão. Olha, você me surpreendeu, diz o Senhor, porque você não pediu dons, você não pediu uma vida longa, você não pediu riquezas, você sequer pediu a morte de seus inimigos, e que eram bastante, tinha muitos inimigos, Salomão tinha muitos inimigos, inclusive na corte do seu pai, porque muita gente queria ser rei no lugar dele. Então, Salomão não pede a morte de seus inimigos, mas pede sabedoria para praticar a justiça. Eu te darei um coração sábio e inteligente, diz o Senhor. Como não houve ainda nesta terra antes de ti e não haverá depois de ti. O próprio Evangelho segundo Mateus diz, quando fala de Jesus, e quando fala do sinal de Jonas, que a rainha do sul veio conhecer a sabedoria de Salomão, ele diz, aqui há alguém que é maior do que Salomão. Então, Jesus tem um coração inteligente e sábio muito maior que Salomão. Mas é o Filho de Deus que veio habitar entre nós. Então, queridos irmãos, sem a sabedoria e o discernimento, a gente troca gato por lebre. A gente come espetinho de gato por espetinho de outra carne que... Né? A gente começa a trocar as coisas. Né? Então, para identificar este tesouro, é preciso sabedoria. É preciso discernimento. É pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento. Para que a gente saiba escolher, não, isto não convém, isto convém.
E quando há duas coisas que convêm, sempre uma convém mais do que a outra. Então é preciso abraçar aquela que mais convém. Então esta capacidade, é claro que existe o ser humano que tem uma boa consciência, ele consegue enxergar as coisas. Mas se aquela, o que é natural no ser humano para distinguir que água é água e fogo é fogo, for suprida e for elevada, for assistida, impulsionada por um dom de Deus, que é a sabedoria e a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e discernir entre eles, então nós seremos capazes de encontrar esse tesouro, esta pérola preciosa. Então, prestem muita atenção. A participação no reino de Deus é uma escolha humana. Deus oferece a todos a possibilidade de participar do seu reino, por meio da comunhão com seu Filho. Todos podem. Se a gente pega a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, todo homem, toda mulher foi criado para se conformar, para tomar a forma, ou seja, aprender o modo de ser e viver de Cristo. Mas cada um de nós deve dizer ao Pai: eu quero, eu desejo. Deus disse a Salomão: pede o que desejas. E ele desejou sabedoria e discernimento para distinguir entre o bem e o mal. Sabedoria para governar com justiça. Então, para participar do reinado de Deus, é preciso uma resposta consciente, livre de cada um. A gente não entra no reino por osmose. Não entra no reino por inércia, assim, vai que você chega lá. Não, não é assim não. Não se iludam, não é desse jeito. É preciso escolher. É preciso decidir. E ninguém vai decidir por nós, ninguém decide um pelo outro. Seria ótimo se fosse assim. Mas não é assim. Nós decidimos se queremos que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor reine na nossa família, que o Senhor reine na nossa paróquia, que o Senhor reine na nossa vida. É preciso escolher, é preciso querer. Então esse é o terceiro elemento da homilia. O sentimento, a atitude. A imagem é o reino de Deus, como um tesouro, como uma pérola preciosa. O ensinamento é: o Senhor nos concede sabedoria e discernimento para escolher corretamente. E o sentimento, a atitude que a gente deve guardar da homilia de hoje e da palavra de Deus de hoje é a determinação na escolha. E aí vocês vão dizer para mim: mas por que eu tenho que escolher? Ou como na medida em que eu escolho, como isso se manifesta na nossa vida cotidiana? Então a gente tem que ter claro uma coisa. O reinado de Deus é a presença do amor misericordioso de Deus entre nós. Quando nós participamos do reino de Deus, nós vivemos no seu amor misericordioso. No próprio Evangelho segundo Mateus, Jesus diz: aprendei que eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia.
Então, o amor misericordioso é a síntese do reinado de Deus. Mas esse amor misericordioso se manifesta em 5 pontos. Se vocês quiserem anotar, ajuda. Então, são 5 elementos que, somados, nos inserem de uma forma crescente, progressiva, amadurecida, por meio de um discipulado que vai crescendo neste amor misericordioso. Primeiro, a justiça, a prática da justiça. No Evangelho segundo Mateus, a prática da justiça é o centro. A prática da justiça. José é chamado justo no Evangelho segundo Mateus. O primeiro justo que aparece no Evangelho segundo Mateus é José, o esposo de Maria. Segundo ponto, a reconciliação e o perdão. Na medida em que nós vivemos a reconciliação e o perdão, nós participamos do reinado de Deus. Terceiro ponto, a compaixão, que hoje tem também o sinônimo de solidariedade. Então, primeiro ponto, justiça. Segundo ponto, perdão, reconciliação. Terceiro ponto, compaixão, solidariedade. Quarto ponto, a paz. Sermos instrumentos e promotores da paz. Os pacíficos herdarão o reino dos céus. Está lá nas bem-aventuranças. Os violentos, os que promovem a violência, se auto-excluem do reino de Deus. Não é que Deus não os quer, é que eles se auto-excluem. Por isso, muito cuidado, porque às vezes hoje tem muita gente promovendo a violência em nome de Deus, que é a maior aberração que possa existir, mas como tem maluquice para tudo hoje. Quinto ponto, a humildade, que se expressa no serviço. Então, somando, justiça, perdão, reconciliação, compaixão, solidariedade, paz, humildade, serviço. Esses 5 elementos, somados, nos fazem mergulhar e viver no amor misericordioso manifestado em Cristo, na sua humanidade. Lembremos a segunda leitura do apóstolo Paulo. Fomos predestinados para sermos conformados à imagem do seu Filho. O Filho é essa humanidade que expressa o amor misericordioso do Pai. Então, Jesus é o justo por excelência. Jesus é aquele que perdoa por excelência e que manifesta a reconciliação. Jesus é o compassivo por excelência, o solidário por excelência. Jesus é o instrumento de paz e o promotor de paz por excelência. E Jesus é aquele que vem para servir na humildade e não para ser servido. É o humilde. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Também no Evangelho segundo Mateus. Então vocês percebem como tudo começa a se juntar. Agora, para terminar. Na medida em que eu sou justo, ou na medida em que uma comunidade cristã é justa, é sempre em vista de alguém, de uma realidade. Na medida em que eu perdoo e me reconcilio, não é, claro que pode haver um perdão em relação a mim mesmo, mas o perdão é em relação ao outro. A compaixão é em relação ao outro, ser solidário em relação ao outro. Promover a paz é sempre em vista do outro. Servir em relação ao outro. Ser humilde em relação ao outro. Então, queridos irmãos, o reino de Deus não é um lugar. Fique claro isso na nossa cabeça. O reino de Deus não é um lugar.
ou o reino dos céus, em Mateus, né? O reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus não é um espaço onde eu entro. Ah, o reino de Deus está ali, eu vou lá. Ah, o reino de Deus está aqui, eu vou lá. Aliás, Jesus mesmo adverte que chegarão falsos profetas e que dirão em seu nome: o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. E os trouxas vão tudo atrás. Os que não têm o discernimento e a sabedoria vão atrás desses falsos profetas. Ah, o reino de Deus está aqui. Cura com hora marcada. Vem aqui, que você vai ficar rico. E os que não têm discernimento e sabedoria vão atrás dessas bugigangas. E trocam o que é precioso pelo inútil. Está cheio hoje, nosso tempo. Assim. Então o reino de Deus não é um lugar e não é um espaço. O reino de Deus é um estado de vida. É uma somatória de atitudes. E a expressão máxima do reinado de Deus é a vida de Cristo. É o modo de viver e ser de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso hoje na carta aos Romanos, capítulo 8. Você quer enxergar o reino de Deus? É a pessoa de Cristo. É o modo como Ele trata as pessoas que se aproximam dEle, inclusive seus inimigos. Então o reino de Deus, ele se realiza e ele se torna presente quando nós temos atitudes pacíficas. Quando temos atitudes de compaixão, quando temos atitudes de justiça, quando temos atitudes humildes. Esses 5 elementos que estão presentes na vida de Cristo, nós somos chamados a viver cada um deles na nossa vida. Então nós vamos crescendo nessa participação do reinado de Deus. E quando a gente estiver diante de uma atitude de ser justo ou injusto, pela sabedoria e pelo discernimento, eu vou escolher a justiça. Quando eu estiver diante de uma atitude que eu possa escolher a violência ou a paz, eu vou escolher a paz. Quando eu tiver que escolher entre a compaixão e a indiferença, eu escolho a compaixão. E ali eu testemunho que Deus reina nessa relação que nós estabelecemos com os outros. Hoje uma palavra, então, aos avós. Se uma pessoa chegou a se tornar avô ou avó por uma graça divina, por um desígnio divino, e se exercitou essa sabedoria e esse discernimento ao longo da vida, se torna uma preciosidade para a família. Aqueles que amassaram o barro, que choraram, mas que também festejaram, que se alegraram, que tiveram dúvidas, que tiveram medos, que tiveram incertezas. Às vezes hoje a gente vê, né? Tanta incerteza. Vai conversar com uma pessoa de 80 anos, de 90 anos. Conversa, bate um papo com ela. E ela vai nos ensinar que incerteza sempre teve, mas nem por isso ela deixou de viver. Que medo sempre houve, mas nem por isso ela se deixou dominar pelos medos. Então vai acumulando sabedoria. A sabedoria que se curte, né, no sentido profundo de uma existência provada e comprovada.
Então, aos avós que nos escutam, primeiro, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus pelo testemunho que vocês nos dão de que é possível viver com sabedoria e discernimento no mundo que está meio fora de órbita. Nós queremos agradecer a Deus pela presença de vocês nas famílias e na igreja. E pedir perdão pelas vezes que vocês não são valorizados e nem valorizadas. Agradecer a Deus pela presença amorosa, sábia, de cada um de vocês nas suas famílias. Pelo exemplo de vida que vocês dão aos seus filhos e netos. E a gente percebe, né? Que os avós são muito diferentes dos pais. E muito diferente daquilo que eles foram quando foram pais. Né? Todos nós constatamos isso. Eu vejo os meus pais, como eles foram conosco, os 4 filhos, e como eles são hoje com os netos. É diferente. Por quê? Porque já entenderam, né, o que é precioso. E talvez algumas coisas que eram tão valiosas quando se tinha 40 anos, quando se tem 80 já não são tanto. E o contrário também, algumas coisas que eram insignificantes aos 40 anos, quando se tem 80, se dá a vida por elas. Então esse é um amadurecimento humano. Levando em conta, sempre na hipótese que as pessoas podem crescer e amadurecer. Mas isso também não é automático, depende de uma série de coisas. Mas aí não vem ao caso que aqui eu não estou fazendo nem uma sessão de psicologia, nem de psicanálise. Então, obrigado a cada um dos avós. Continuem orando por nós. Invoquem a bênção de Deus sobre nós. Abençoem sua descendência. Abençoem os seus bisnetos e os seus tataranetos, que talvez vocês não vão conhecer nesta terra. Mas invoquem a bênção de Deus sobre a sua descendência. Isso será um grande tesouro na vida de cada um deles. E de cada um de nós. E aqueles avós que já estão no céu, a gente também suplica e olha para o céu e pede que, como eles estão mais perto de Deus, numa presença permanente, também intercedam por nós. Para que nós também cheguemos um dia à comunhão perfeita com Deus. Neste caminho de uma adesão positiva, propositiva, dinâmica, eficaz, de escolher o reino de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém.
Irmãos e irmãs, na alegria de professar a nossa fé, expressemos a nossa comunhão com a Igreja espalhada pelo mundo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a exemplo de Salomão, que soube pedir ao Senhor os verdadeiros dons, apresentemos a Deus nosso Pai nossos pedidos e nossa oração comunitária. Todos juntos, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que concedestes a Salomão grande sabedoria para governar o povo de Deus, dai o discernimento justo e correto aos que receberam mandatos públicos, para que exerçam com dignidade seus cargos e não cedam ao pecado da corrupção. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, tudo contribui para o bem daqueles que vos amam. Que nos momentos de dificuldade e de crise, mantenhamos a firme convicção de que estais conosco. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que por vosso Filho nos anunciastes o vosso reino, dai aos consagrados e consagradas a fidelidade aos votos religiosos, para que testemunhem que vosso reino é nosso único bem e nossa única riqueza. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, vossa palavra ilumina os passos de nossa caminhada. Por meio do vosso Espírito, conduzi a Igreja de São Paulo em caminho sinodal, a fim de que possamos renovar com coragem nosso entusiasmo pelo anúncio do Evangelho. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, quisestes que vosso Filho fosse criado na família de Nazaré. Recordando hoje São Joaquim e Santana, concedei reconhecer a sabedoria dos idosos e aos avós já falecidos, concedei a vida eterna. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Nós te rendemos graças, Senhor, pela vida de Vitória Rocha, de Miriam Kellen, e também pelo seu casamento ontem, e por todos aqueles que celebram a vida e que se alegram pelas graças recebidas a cada dia, para que perseverem no caminho de Cristo e no seu discipulado, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Te pedimos por todos os enfermos, por todos os que cuidam dos doentes, pelos profissionais da saúde, que sejam protegidos também de toda enfermidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. No momento de silêncio, cada um faça a sua prece.
Pai Santo, confiamos a Ti a nossa vida, o nosso desejo de Te amar e Te servir, de seguir o exemplo de vida de Jesus, nosso Mestre e Senhor. O nosso desejo ardente de viver e de participar de vosso reino, por meio de uma forma de vida que nos aproxima do viver de Cristo. Confirmai-nos, Senhor, na sabedoria e no discernimento. Consolai todos os que sofrem e fortalecei a vossa Igreja espalhada pelo mundo. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos e suplicamos em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, canto de apresentação das oferendas. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo vinho. Bendito sejais também pela graça no caminho. Sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pela fé, bendito pela Igreja. Bendito sejais também pela força na peleja. Sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida. Bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos, esse sacrifício. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de vossa bondade e trazemos a este altar, fazemos que estes sagrados mistérios, pela força de vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar, por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos, dos santos e santas, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Senhor.
Oração Eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem